O relacionamento entre a luz e a escuridão, e a polaridade positiva e negativa. No nosso sistema de linguagem atual, os termos luz e escuridão e polaridade positiva e negativa estão sendo usados de forma intercambiável. A escuridão é a ausência da luz. Não contém um aspecto de polaridade. É a ausência da luz que equivale à ausência de informação, ausência de consciência e ausência de amor. A escuridão é o nada que é iluminado pela consciência. O cosmos começou com a fonte de Deus, energia infinita, conhecimento e amor. A fonte de Deus olhou a partir de si mesma e viu que o cosmos estava cheio do nada da escuridão. Não havia amor, não havia conhecimento, não havia consciência. Na tentativa de preencher a vastidão do cosmos com o conhecimento ilimitado, a luz e o amor que continha, começou a se dividir. Ele enviou os fragmentos de Deus conscientes iniciais e disse: vá, faça, crie como você vê em forma, conforme você está imbuído com minhas habilidades. Traga luz para a escuridão infinita. Os fragmentos originais de Deus não tiveram experiência anterior com a criação e começaram a experimentar. No centro de cada fragmento de Deus inicia-se a criação da sua galáxia única. Como uma galáxia formada com sistemas solares e planetas, o fragmento criador de Deus repete o processo da fonte de Deus e se divide para criar a vida nos planetas. A vida começa lentamente no início, pois não há experiência dentro da simples consciência que foi criada. Esta é a regra fundamental. Crie a consciência fotônica e permita que ela gere densidade fótons e frequência vibratória, rotação de torção da luz fotônica através da experiência da vida. À medida que esses novos aspectos conscientes aprendem e crescem através da experiência, eles começam a formar naturalmente coletivos, onde seu conhecimento fotônico é combinado. Quando a densidade de um coletivo atinge o nível apropriado de habilidade, recebe a tarefa de supervisionar uma esfera planetária, então um sistema solar, então um cluster. O objetivo final está se tornando denso o suficiente para sair e começar a criar sua própria construção galáctica. É por isso que se chama ascensão. Não há hierarquia nessa ordem, como é a expectativa desta realidade da Terra. Existem apenas níveis de experiência e limites de habilidade. O fragmento de Deus ou consciência galáctica cria a base sobre a qual a vida dentro da sua estrutura irá respeitar. Os primeiros experimentos foram simples e sem a polaridade que nós, como seres humanos, nos encontramos imersos na Terra. As formas de vida conscientes individuais que existiam nesses experimentos anteriores achavam mais fácil encontrar o caminho positivo e formar coletivos que beneficiaram o todo. A ascensão através das densidades para os seres de energia sem forma era mais fácil, mas o resultado era que esses coletivos não tinham experiência. Durante esses experimentos anteriores, um dilema começou a ser notado. Como essas construções eram unipolares e sem o véu do esquecimento, às vezes sistemas inteiros estagnavam, perdendo a motivação para se esforçar para a ascensão. Se uma experiência do sistema não pode ser reparada, é finalizada com todas as consciências individuais retornando à consciência galáctica. Isso é altamente indesejável, já que toda a experiência adquirida pelas entidades planetárias é perdida à medida que a energia fotônica é realinhada e reabsorvida por seu Criador. À medida que as galáxias subsequentes se desenvolveram, os fragmentos de Deus desses sistemas observaram as limitações dos experimentos anteriores e incorporaram novas ideias para obter mais experiência da consciência individual de seus planetas.
A consciência galáctica relativamente nova em que a Terra está contida decidiu criar novas regras que incorporassem a polaridade para criar situações em que a consciência deveria escolher e se esforçar para alcançar o sucesso no caminho escolhido. A dualidade também foi incorporada nas formas de vida para ensinar a lição da consciência coletiva. A construção da polaridade negativa foi criada usando rotação de torção rotativa reversa sentido horário. A polaridade positiva contém o que existe na fonte de Deus: criação, amor, livre-arbítrio, aceitação e o desejo de ajudar todos a ascender. A polaridade negativa, por definição, é o contrário: destruição, ódio, controle, medo e desejo de ajudar apenas o eu. A polaridade negativa tem um propósito singular: absorver a polaridade positiva, fazendo com que a polaridade positiva se esforce para superá-la. Não há bem ou mal, há o amor da fonte de Deus que nós como aspectos reconhecemos, e a falta dele na polaridade negativa. A polaridade negativa não pode existir além de uma certa densidade, porque existir além da consciência galáctica em que você foi criado, você precisa estar conectado à fonte de Deus. A fonte de Deus não contém polaridade e tem poder de tal magnitude que neutralizaria imediatamente qualquer polaridade negativa que entrasse em seu domínio. O experimento de polaridade criou um problema, criou muito trabalho e as experiências ficaram presas de uma maneira diferente. O experimento de polaridade foi empregado em vários sistemas dentro desta construção galáctica quando foi criada. Isso se espalhou inesperadamente por toda a galáxia e agora é visto como uma doença que deve ser limpa para preservar os éons de experiência contidos nos sistemas que ele infecta. O dilema é visto como um desafio novo e único que proporciona uma experiência benéfica para todos, pois corrigimos o desequilíbrio e aprendemos com isso. A polaridade negativa é instintivamente atraída pela polaridade positiva para executar sua função projetada. Contudo, é facilmente neutralizada por uma polaridade positiva abrandadora. Evita, portanto, uma polaridade que sabe que pode dominar. A definição do deslocamento da Terra é que o experimento de polaridade está sendo encerrado e a Terra está se movendo para a paridade com a energia da fonte de Deus. Isto será realizado pela fonte de Deus pulsando uma onda esmagadora de energia positiva ao longo desta construção galáctica. Isso deve ser pensado como uma equação de equilíbrio de energia, pois a energia positiva necessária é proporcional à quantidade de energia negativa que continua a ser neutralizada. A tarefa, então, para o trabalhador da luz é estabelecer tantos faróis de luz e polaridade positiva em toda a galáxia quanto possível. Desta forma, a polaridade negativa é lentamente absorvida. Quando a negatividade for reduzida ao nível do limiar, o evento ou pulso ocorrerá e todas as consciências positivamente ascendentes utilizarão essa onda de energia amorosa em um despertar feliz, enquanto as polaridades negativas são realinhadas. Nossas experiências neste planeta e nesta galáxia, a partir desse momento em diante, não terão mais nenhuma polaridade negativa.